vencerá significa que só um deles pode vencer. Se o Cruzeiro vencer, o Botafogo perde. Se o Botafogo vencer, o Cruzeiro perde. Ou seja, provavelmente eu estou falando de um confronto Botafogo e Cruzeiro, que se um ganha, o outro tem que perder. Agora, quando eu falo Botafogo ou Cruzeiro vencerão, significa que os dois podem vencer. Os dois podem vencer. Porque quando eu quero dizer que os dois vão vencer, é Botafogo e Cruzeiro. Aditivo. Agora, quando eu falo Botafogo ou Cruzeiro vencerão, os dois podem vencer, beleza? Então, o que acontece aqui, ó? O Cruzeiro ou o Botafogo vencerá, só um deles vence. O Cruzeiro ou o Botafogo vencerão, os dois podem vencer. Quero te lembrar de outra coisa importante. Nesse caso, quando eu uso o verbo no singular, eu tenho uma alternância que é exclusiva. Por que exclusiva, Elias? Quando um vence, o outro perde. Quando o outro perde, o outro vence. Então, o que acontece? Um exclui o outro. Quando eu uso no plural, eu tenho uma alternância que eu chamo de inclusiva. Por que inclusiva, meus amigos? Ela é inclusiva porque o Cruzeiro pode vencer, o Botafogo pode vencer, aliás, os dois podem vencer. Fechou? Olha comigo a tela de novo, olha comigo a tela de novo, olha comigo a tela de novo. Vamos falar do verbo ser, meus amigos. Tá aí um verbo importante na sua vida. Tá aí um verbo importante na sua vida, o verbo ser, porque ele é cheio de peculiaridades. Há casos, meus amigos, que o verbo pode concordar com o sujeito. Há casos em que ele pode concordar com o predicativo do sujeito. Então é importante que você tenha atenção e cuidado. Olha comigo. Primeiro exemplo. Tudo na vida é ou são flores. E olha o exemplo de baixo. O problema era ou eram as brigas frequentes. Presta atenção. O que são flores? Tudo na vida. Sujeito. Flores, predicativo do sujeito. O que eu tenho aqui nessa sentença? Um sujeito cujo núcleo é um pronome indefinido e um predicativo do sujeito que é um substantivo. No caso de baixo, o problema era ou eram as brigas frequentes. Esse é o meu sujeito. As brigas frequentes é o meu predicativo do sujeito. Beleza? Veja que aqui nesses dois casos, o que eu tenho? Aqui eu tenho um pronome indefinido e um substantivo comum. Aqui eu tenho dois substantivos comuns. Eu posso usar o verbo tanto no singular quanto no plural. Tanto no singular quanto no plural. Ou para ser ainda mais específico, eu posso concordar com o sujeito, eu posso concordar com o predicativo do sujeito. Eu posso concordar com o sujeito, eu posso concordar com o predicativo do sujeito. Daqui para baixo é que começam as especificidades. Quais são? João era as preocupações de todos. Quem é que era as preocupações de todos? João. Esse aqui é o meu sujeito. Predicativo do sujeito, as preocupações de todos. Esse aqui é o meu predicativo do sujeito. Nesse caso, veja que eu só posso concordar com João. Elias, por que eu só posso concordar com João? Por ser nome próprio. Beleza? Como ele é um substantivo próprio, a prioridade é dele. Aqui eram dois comuns, aqui um comum com um pronome indefinido. Então, eu só concordo agora com o substantivo próprio. Beleza? Caso de baixo. R$2.000 é muito para um jovem. O que é muito para um jovem? R$2.000. Esse daqui é o meu sujeito. Amigos, veja que o verbo é está no singular, porque agora eu não vou concordar com o numeral. Eu vou concordar com a palavra muito. Beleza? R$2.000 é muito. Eu não vou colocar R$2.000 são muito para um jovem. R$2.000 é muito. Eu concordo com esse muito que aqui aparece, não com o numeral. Beleza? Olha o próximo. Ainda com numerais. São 5 horas da tarde. São. Verbo ser concordando com as horas, beleza? É meio-dia. Por que singular? Porque meio-dia é singular. Hoje são 14 de maio. Por que o verbo são está no plural? Porque aqui eu concordo com 14. Hoje é dia 14 de maio, é no singular, porque eu tenho a palavra dia, beleza? Sobre essas relações entre o verbo ser e o tempo, nós já falamos lá na aula de tipos de sujeito, quando eu expliquei para você que o verbo ser, nesse caso, ele é considerado um verbo impessoal que pode ser flexionado no plural, é o único caso, beleza? Nós já havíamos falado sobre isso lá atrás também. Legal? Agora vamos falar da concordância nominal, meus amigos. Na concordância nominal, que cai menos, eu sempre preciso me lembrar do seguinte. Eu tenho um substantivo dentro da morfologia, que é o meu termo nuclear. E se referem ao
o substantivo, artigo, adjetivo, pronome e o numeral, beleza? Eu preciso fazer a concordância entre eles. Eu quero falar para você como é que isso opera. Vem cá comigo, por favor. Olha essa frase. As suas 2 bicicletas novas serão transportadas por caminhões. Presta atenção. Quem é que serão transportadas por caminhões? As suas 2 bicicletas novas. Esse aqui é o meu sujeito. Quem que é o núcleo desse sujeito, Elias? Bicicletas. Bicicletas é plural? É. E é por isso que eu tenho um verbo no plural. Até aqui, concordância verbal. Serão transportadas é uma voz passiva, beleza? E veja que esse meu serão transportadas é plural, concordando com o núcleo do sujeito. Perfeito? Isso aqui é concordância verbal. Agora vamos para a nominal. Pensando na nominal, o que eu tenho aqui? Eu tenho substantivo bicicletas. Esse substantivo que é feminino e que é plural. E veja que fazendo referência a esse substantivo, eu tenho a palavra duas, eu tenho a palavra suas, eu tenho a palavra as, eu tenho a palavra novas, cada uma delas com a sua classificação. As é o meu artigo, suas é o meu pronome possessivo adjetivo, porque acompanha a palavra bicicleta. Duas é um numeral adjetivo, porque acompanha a palavra bicicletas. E novas é um adjetivo, pois atribui uma característica às bicicletas. Agora sim você tem que artigo, pronome, numeral e adjetivo estão em uma relação de concordância nominal com o substantivo bicicletas. Fechou? Fechou. Jóia. Primeiro conhecemos a concordância nominal. Aliás, conhecemos não, relembramos, porque sobre isso eu já falei lá na aula de morfologia. Agora vamos falar de alguns casos especiais dentro da concordância nominal. Olha o que nós temos. As parcerias público-privadas são importantes. Veja só que as parcerias são tanto públicas quanto privadas. Só que eu transformei isso aqui num adjetivo composto, beleza? Em vez de falar as parcerias públicas e privadas, eu digo as parcerias público-privadas. Neste caso, como é que funciona, Elias? Esse daqui fica invariável, esse daqui fica variável. Ou seja, veja que esse aqui é quem de fato concordou com parcerias, só que o primeiro fica invariável. Legal? Olha para mim os casos de baixo. Os meninos e as meninas educados chegaram. Os meninos e as meninas educadas chegaram. Veja só que todos eles estão dentro do sujeito. Quem é que chegaram? Os meninos e as meninas educados. E quem é que chegaram? Os meninos e as meninas educadas. É isso aqui que eu tenho. No primeiro caso, veja que o verbo está no masculino plural. O masculino plural que é considerado genérico. Por que genérico? Meninos é masculino e singular. Meninas é feminino. Masculino e plural. Meninos é masculino e plural. Meninas é feminino e plural. Eu posso fazer a concordância genérica. Qual que é o genérico? Concordo tanto com meninas quanto com meninas. Essa é a genérica. E veja que aqui no último caso eu empreguei educadas. Por que educadas? Concordando só com o mais próximo. Ou seja, concordância atrativa ou concordância genérica. Pessoal, educados e educadas são 2 adjuntos adnominais. Todos estão dentro do sujeito. Veja que eu posso concordar com o fato de haver 2. Aí eu vou usar o masculino plural, que é o genérico. Ou eu posso concordar só com o mais próximo. E se eu concordar só com o mais próximo, a característica vale para os 2. Os meninos e as meninas educadas. Beleza? Sem dúvida e sem problemas. Agora olha para mim no caso de baixo. As decisivas partidas e campeonatos não passarão nos canais abertos. Quem é que não passaram nos canais abertos? As decisivas partidas e campeonatos. Esse aqui é o meu sujeito, beleza? Veja que eu tenho 2 substantivos, que é o substantivo partidas e o substantivo campeonatos. E eu tenho aqui o adjetivo decisivas. Veja que o meu adjetivo, ele concordou só com partidas. E nesse caso, eu só posso ter a concordância com o mais próximo. Beleza? Só com o mais próximo. Eu não posso concordar com os 2, só com o mais próximo. Uma concordância atrativa. As decisivas, partidas e campeonatos. Beleza? Então aí, pensando na relação entre um adjetivo e 2 substantivos. Joia? Vamos mais. Esse caso aqui que é
importante, viu, meus amigos? Sempre que eu falo dessa relação de concordância nominal, analise se você está lidando com um adjunto adnominal ou se você está lidando com um predicativo do sujeito, beleza? Olha lá, é proibido a entrada. O que é proibido? Entrada. Esse aqui é o meu sujeito. É proibida a entrada. O que é proibida? A entrada. Esse aqui é o meu sujeito. Veja que proibido e proibida são os meus predicativos do sujeito. São os meus predicativos do sujeito. O que eu preciso olhar? Sempre o seguinte. Se no sujeito não houver determinante, aqui no predicativo do sujeito fica invariável. Beleza? Agora, se aqui houver determinante, aí eu vou variar. É proibida a entrada. Beleza? Olha o exemplo de baixo. Praia é bom. Essa praia é boa. Praia, sujeito, bom, predicativo do sujeito. Há determinante? Não. Então aqui fica invariável. Essa praia é boa. Essa praia é o meu sujeito, boa é meu predicativo do sujeito. Há determinante? Há. Se há determinante, vou fazer a concordância boa, feminino e singular para concordar com praia. Atenção é necessário. Veja que atenção é o meu sujeito, necessário é o meu predicativo do sujeito. Há determinante? Não. Se não há determinante, fica invariável. Sua atenção é necessária. Há determinante, então eu faço concordância com atenção. Isso quando eu tenho o sujeito, predicativo do sujeito. Legal? Vamos mais. Mais um caso especial. Amigos, quando eu uso um substantivo com valor de adjetivo. Olha só. Veja que quando eu falo essa vistoria relâmpago assustou os comerciantes, relâmpago não é, por nascença, um adjetivo. Relâmpago é um substantivo. Só que nesse caso eu transformo em um adjetivo, por ser uma característica da vistoria. Beleza? Ele tem uma disposição monstro. Veja que monstro é um substantivo que eu usei como adjetivo. Eles aqui são empregados como adjetivos, tá, pessoal? Só que eles são concebidos como substantivos. Os funcionários fantasma receberam salário. Fantasma é o meu adjetivo que caracteriza o funcionário e, claro, por uma relação metafórica, ele se transformou em adjetivo, beleza? Toda vez que eu transformo um substantivo em um adjetivo por uma relação metafórica, que é o caso aqui, relâmpago, monstro e fantasma, essas palavras precisam ficar invariáveis, beleza? Por exemplo, essa vistoria relâmpago. Vistoria é singular. Relâmpago já tá jóia. Mas eu não colocaria, por exemplo, relâmpaga, pensando num feminino. Ele tem uma disposição monstra. Eu não posso fazer. Ele tem uma disposição monstra. E a mesma coisa aqui. Os funcionários fantasma e não os funcionários fantasmas. Foi claro? Porque eu transformei o meu substantivo em um adjetivo e é um adjetivo por relação metafórica, né? Porque quando eu falo uma vistoria relâmpago, é uma vistoria que apareceu de surpresa. Quando eu falo uma disposição monstra, é porque ele tem muita disposição. E quando eu falo dos funcionários fantasma, é porque eles não são funcionários, eles não aparecem como funcionários. Beleza? Mais um caso especial quando eu tenho esse possível, que é bem polêmico. Essas são alternativas possíveis para o problema. Veja que possíveis concorda com alternativas. Perfeito, tudo certinho. O grande detalhe é quando eu tenho isso aqui, ó. O mais possível, os mais possíveis. Qual que é o detalhe? Olha no primeiro exemplo. Vi paisagens o mais lindas possível. Está certo, Elias? Está. Por quê? Lindas é o meu adjetivo que caracteriza as paisagens. Esse é o meu adjetivo. Se aqui atrás eu usar o mais singular, aqui na frente eu só posso usar singular. Beleza? Encontrei amigos os mais verdadeiros possíveis. Verdadeiros é uma característica dos amigos. Aqui eu tenho um adjetivo. Beleza? Se eu usar os mais flexionado, possíveis flexionado.
Então o grande detalhe é eu observar se é o mais possível ou os mais possíveis. Pode ser o menos, Elias, pode ser também o menos possível, os menos possíveis. Foi claro? Tudo certinho? Mais um caso de concordância nominal especial. E dessa forma, meus amigos, nós vimos todos os casos de concordância verbal e nominal especiais que você precisa saber para as Forças Armadas. Claro que nós agora iremos saber de tudo isso em exercícios. Até daqui a pouco. É bem variável. Então, ideias meio prontas, beleza? E letra E. Está sendo regido por meio da administração dos sentidos a vida em sociedade. Peraí, a vida em sociedade, a vida está sendo regida, beleza? Porque aqui não está na ordem direta. Gabarito, portanto, confirmado, letra C de casa na questão de número 1. Veja que o grande detalhe é cuidado com a ordem dos termos, porque ele vai ficar invertendo justamente para te confundir. Olha a tela comigo de novo. Questão de número 2. Ele fala para você assim, ó. Analise as frases da fala do tio transcritas do primeiro quadrinho da tirinha de Grump. Em seguida, responda a questão proposta. Olha o que ele fala. Para essa molecada, é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo. Olha o que ele fala. Considerando o contexto da comunicação, os interlocutores e o sujeito simples molecada, explícito na primeira oração, a adequação das frases obedecendo às normas de concordância verbal seria, olha na letra A, para essa molecada é moleza. Quem é que é moleza? Peraí. É moleza para quem? Para ela. Ela quem? Essa molecada. Beleza? Ela, para ela, é moleza. O que é moleza? Algo é moleza. Beleza? Então, beleza. Esse verbo aqui no singular, veja que eu tenho singular aqui em todos os casos. Essa molecada não é sujeito porque o pra é uma preposição, beleza? Só que presta atenção, está aprendendo agora. Quem é que está aprendendo agora? Ela. Ela quem? Essa molecada. Agora sim a gente está trabalhando com o sujeito elíptico, beleza? Como molecada é singular, não pode ser estão aprendendo. Posso eliminar a letra B, posso eliminar a letra C. Beleza? Eu estou jogando com as alternativas seguintes. Não tem os mesmos vícios da gente, ou seja, ela não tem os mesmos vícios da gente. Ela quem? Essa molecada. Então, até aqui, tudo jóia. O verbo tem sem acento, tudo legal. Que já usa as antigas regras faz tempo, ou que já usam as regras antigas faz tempo. Gente, esse aqui, ó, os vícios da gente. A gente, a qual já usa. A gente é singular, então já usa. Eu não posso usar usam. Gabarito, então, letra A. Pelo mesmo motivo que você diz, a gente vai e não a gente vamos. A gente é singular. Então, peraí, se é singular, verbo no singular. Então, gabarito, portanto, dessa questão, letra A de amor. Questão de número 3. Preenchimento de lacunas. Olha o que ele fala para você, ó. Em relação à concordância verbal, de acordo com a norma padrão escrita da língua portuguesa, o verbo só pode vir no plural em. Ele quer saber onde o verbo só pode vir no plural. Letra A. A maioria dos brasileiros precisa ou precisam de educação. Quem é que precisa ou precisam de educação? A maioria dos brasileiros é o meu sujeito. Núcleo partitivo, maioria singular, verbo no singular. Especificante do núcleo plural, verbo no plural. Ele quer saber quando o verbo só é no plural. Então, letra A, errada. Letra B. Ali se via ou viam vestígios dos efeitos. Espera aí, pessoal, agora ele vai trabalhar com a partícula C. Quem vê algo. Vestígios dos efeitos devastadores. Esse aqui, pessoal, vai ser o meu sujeito paciente. O núcleo do meu sujeito paciente é vestígios, que é plural. Então, aqui só pode ser viam. Gabarito, então, da questão de número 3 é a letra B de bola. Na letra C. Em florestas tropicais, a maior parte dos incêndios ocorre ou ocorrem. Quem é que ocorre ou ocorrem? A maior parte dos incêndios. Núcleo, parte, singular,
chegam a ser surpreendentes. Letra B, errada. Letra C, fala para você assim, ó. Hans Holling foi um excelente orador, beleza? E seus truques de conferencista o auxiliaram a elaborar o seu livro. Peraí, ele foi excelente orador, concordância bacana, e seus truques de conferencista o auxiliaram. Veja que esse o retoma o Hans Holling, concordância bacana, e auxiliaram porque quem auxiliaram foram os seus truques de conferencista. Tanto a verbal quanto a nominal estão certas, gabarito letra C. Letra D. Os leitores responderam diferentes testes, a partir do qual pode parar. Esse do qual vai retomar diferentes testes, então é a partir dos quais. Errado. E letra E. Ainda há muito sofrimento e muita pobreza que poderiam ser facilmente evitadas para... Amigos, ainda há muito sofrimento e muita pobreza. Sofrimento e pobreza. Um é singular, o outro os dois são singulares, mas um é masculino e o outro é feminino. Então, evitados. Beleza? Evitados. Então, gabarito confirmado, letra C de casa. Questão de número 5. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente, de acordo com a norma de concordância nominal, as frases: será que os dias na Ilha de Car são tão... Aí ele coloca aprazível assim ou aprazíveis assim. Aprazível é o mesmo que prazerosos, beleza? Pessoal, preste atenção, porque ele está fazendo referência aos dias. Os dias é plural, então não posso usar aprazível. Eu preciso usar aprazíveis. Os dias são aprazíveis, beleza? Então eu já eliminei duas alternativas. Depois ele coloca para você, ó, é uma das características da juventude considerarmos-nos. É uma das características da juventude considerarmos-nos. Vem cá. Quem considera alguém. Esse nos aqui é que é meu objeto direto. Considerarmos-nos deslocados. Beleza? E arredios. Porque o nos é plural. Vai ser um predicativo do objeto direto, beleza? Então, meio deslocados e arredios. Gabarito da questão de número 5, letra D de dado. Porque deslocados se refere ao nos, que é plural, e eu tenho de me lembrar que o meio é um advérbio, então é invariável, beleza? Gabarito, então, letra D. Questão de número 6. Olha o que ele fala. Assinale a alternativa correta de acordo com a norma padrão de concordância verbal. Agora ele está falando de concordância verbal. Um não sei o que de perturbador impedem as mulheres de serem felizes. Cuidado aqui, viu? Quem é que impedem as mulheres de ser felizes? Um não sei o que de perturbador. Quem é que é o núcleo desse sujeito, pessoal? Não sei o que. Aqui ele criou um substantivo, pessoal. É como se ele falasse assim, ó. Uma razão perturbadora impede as mulheres de serem felizes. Elias, esse núcleo não sei o que é plural ou singular? Quer descobrir? Olha para o artigo. Então aqui um não sei o que impede. Errado. Letra B. Alterna-se motivos pode parar. Motivos são alternados. Esse aqui é meu sujeito paciente, voz passiva. Porque aqui eu tenho uma partícula passivadora. Então é alternam-se motivos. Errado. Letra C de casa. Na nossa imaginação, existia falsas notícias para... O que existiam falsas notícias? Esse aqui é o meu sujeito. Então, existiam. Errado. Letra D. Paz interior, amigos leais, músicas, livros, desilusões e recomeços compõem as nossas vidas. O que compõe as nossas vidas? Isso aqui tudo, ó. Que é o meu sujeito composto, anteposto. Então, é compõem. Então, o gabarito vai ter de ser a letra E, né? No nosso próprio apartamento, é que sempre haverá as melhores festas. Opa, haverá porque é o verbo haver com o sentido de existir, ocorrer, acontecer, beleza? Então, o que eu tenho é um verbo impessoal, não admite sujeito, só pode ficar no singular. Elias, e esse é que aqui, ó? Esse é que, pessoal, ele tem valor expletivo, ou seja, ele é dispensável. No nosso próprio apartamento, sempre haverá
melhores festas. Ou seja, esse é que é dispensável, ele é expletivo. Quando eu tenho esse é que, às vezes ele aparece separado. É você que estuda para concursos, ou seja, você estuda para concursos. Tudo bem? Partícula de realce. 7. A concordância nominal está correta apenas em... Ele quer saber em qual delas a concordância nominal está correta. Olha lá. Segue em anexo os documentos necessários à inscrição. Anexo é uma característica dos documentos. Então, seguem anexos. Errado. Letra B. O juiz considerou o réu e suas duas filhas dignos de pena. Por que ele coloca dignos no masculino e plural? Porque diz respeito ao réu e suas filhas. Então, ele coloca no masculino plural, que é o genérico. Gabarito letra B. Letra C. A elas foi-lhes proibido a entrada. Então, peraí. Foi proibida a entrada. Proibida. Olha o determinante aqui, ó. Beleza? E letra D. Dias mais tarde, pareceram-nos bastantes verdadeiras. Opa! Aquelas informações. Verdadeiras até que concorda com aquelas informações. Só que aqui é advérbio. Então, bastante verdadeiras e não bastantes verdadeiras. 8. Considere esses dois períodos. Ele dá para você aí 2 períodos e diz assim, ó. A indicação de Pilates para pessoas mais velhas por médicos, fisioterapeutas e nutricionistas aumentaram nos últimos tempos. Peraí, quem é que aumentaram nos últimos tempos? O que aumentaram? A indicação de Pilates para pessoas mais velhas por médicos, fisioterapeutas e nutricionistas. O núcleo desse meu sujeito, pessoal, é indicação. Indicação é singular. Então, não é aumentaram, é aumentou, beleza? O pós-tratamento médico e fisioterápico de dores articulares dos idosos apresentam resultados benéficos. Quem é que apresentam resultados benéficos? O pós-tratamento médico e fisioterápico das dores articulares dos idosos. Qual que é o núcleo desse sujeito, Elias? Pós-tratamento, que é singular ou é plural? Singular. Então, apresentam, não apresenta. As duas frases apresentam problemas de concordância. Com relação às orações, é correto afirmar que, letra A concordância verbal está correta apenas no segundo? Errado. A concordância verbal realizou-se adequadamente no primeiro período? Errado. Os 2 períodos apresentam o mesmo problema de uso da norma culta. O gabarito é a letra C de casa. Questão de número 9. O cumprimento das regras de concordância nominal e verbal atende às exigências estruturais de alguns gêneros mais formais, tanto da fala quanto da escrita. Assinale a alternativa em que essas regras foram cumpridas, ou seja, ele quer uma alternativa em que as regras de concordância nominal e verbal foram respeitadas. Letra A. É desanimador saber que foi constatado por pesquisas recentes uma forte rejeição à atuação dos policiais brasileiros. Espera aí, uma forte rejeição foi constatada, porque concorda com rejeição. Errado. Letra B de bola. Uma pesquisa impressionante revelou que, dentre a população adulta, quase 90% dos brasileiros confessou ter medo da polícia. Quem é que confessou ter medo da polícia? Quase 90% dos brasileiros. 90% plural. Brasileiros plural. Então é confessarão. Errado. Letra C. Não acredito que hajam condições favoráveis, verbo haver com sentido de existir. É impessoal. Então, não acredito que haja. Letra D. Quando comparadas as taxas de letalidade policial do Brasil, de Honduras e da África do Sul, a do nosso país é assustadora. Veja que comparadas as taxas, concordância, beleza até aqui. A taxa, porque está retomando a taxa do nosso país, esse A aqui, ele lógico vai ficar no singular porque ele quer a ideia singular. Quando comparadas as taxas de letalidade, a taxa do nosso país é assustadora. E assustadora para concordar com taxa. Gabarito letra D. Elias, ele não seria obrigado a colocar aqui as do nosso país? Não, porque ele quer falar da taxa. Então ele coloca a para tirar das taxas a do Brasil. Beleza? Então o gabarito já é a letra C de casa. Letra D. Quem de nós ousaríamos dizer que o Brasil vai mudar
no sentido de fortalecer a parceria entre a polícia e a população? Olha só, quem de nós ousaríamos dizer aqui no caso, o que ele coloca? Quem de nós ousaríamos dizer? Veja que aqui o caso que eu tenho é quem é que ousaria dizer quem de nós? Só que veja que esse nós está preposicionado, então eu concordo só com quem. Quem de nós ousaria dizer, beleza? Quem de nós ousaria. E aqui no caso, eu vou dispensar esse acento, porque não é mais uma proparoxítona, mas é porque o nós está preposicionado, beleza? Então aqui eu preciso concordar com o quem e não com o nós, beleza? Questão de número 10. Olha só, com relação à concordância nominal, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. A primeira para dizer obrigado, obrigada ou obrigadas. Olha só, lacuna, diziam as moças em uníssono para o professor de português. Gente, o que as moças diziam? Obrigada. Elias, mas ele não precisa concordar com as moças. Pare e pense, meus amigos. Cada moça dizia obrigada. Ele está falando o que elas disseram. Não é as moças se viam obrigadas. Elas diziam obrigada. Já posso marcar como gabarito a letra D de dado na questão de número 10. Beleza? Olha só. Olha na próxima. Opa! Aqui nós teremos um problema, hein? Ah, não! Tá tudo certo. Não. Corta! Aí ele fala para você assim, ó, considerando o termo bastantes na estrutura frasal, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma abaixo. Pessoal, presta atenção. Dura a vida alguns instantes, porém, mais do que bastantes. Pessoal, por que ele usa bastantes no plural? Porque ele faz referência aos instantes, beleza? Dura a vida alguns instantes, porém, mais do que bastantes. Os instantes são bastantes. Por isso que precisa ser no plural, porque concorda com instantes. Instantes aqui que é um substantivo. A palavra instantes é um substantivo. Primeira afirmativa, ele fala para você o seguinte. Olha só. Foi empregado na frase com valor adjetivo. Esse bastantes, ele tem valor adjetivo? Tem. Porque ele concorda, certo? Verdadeiro. Seu referente ao substantivo masculino em instantes, verdadeiro. Só de saber que esses dois são verdadeiros, eu já posso marcar como gabarito a letra A. Letra B, ou afirmativa 3, concorda em número com pronome indefinido alguns, falso. Ele concorda com instantes. Alguns concorda com instantes e bastantes concorda com instantes. Por se tratar de um advérbio, não é um advérbio, falso. Ao ser grafado no plural, caracteriza um erro de concordância nominal, falso também. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Beleza? Questão 12. Olha o que ele diz a você. Uma frase sintaticamente estruturada
nome de concordância verbal. A frase que não apresenta desvios com relação à concordância verbal e está adequada ao padrão culto da linguagem ele quer saber qual frase está gramaticalmente correta. Olha lá o que ele fala para você, ó. Ao final da partida de futebol naquele domingo chuvoso, restou 7 jogadores lesionados. O que restou? 7 jogadores lesionados. Então, peraí, pessoal, não é restou. Restaram 7 jogadores lesionados. Letra B. No quarteirão fechado da rua Pernambuco, haviam turistas, não. Havia turistas, verbo impessoal, não admite sujeito, só no singular. Letra C. Faz muito tempo que não se viam tantas manobras políticas para desconsiderar os cidadãos. Primeiro, o verbo fazer indicando o tempo transcorrido, no singular, tudo certo. Quem vê algo. Vê tantas manobras políticas. Esse aqui é o meu sujeito paciente, até porque esse se é partícula passivadora. Verbo viam no plural, tudo certo, gabarito letra C. Letra D. Pesquisas indicaram que apenas 2% dos internautas... quem é que aprovou a gestão? 2% dos internautas. Plural, plural. Aprovarão. Gabarito, portanto, é a letra C de casa. 13. Ele quer que você preencha essa lacuna aí, ó. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase de acordo com a norma padrão. Olha só, ele quer que você forme uma voz passiva, beleza? Uma voz passiva. Qual é o cuidado que você tem de observar? Aqui, ó, veja que aquele que é uma voz passiva sintética e na outra voz passiva analítica. Colocando a locução verbal devem se formalizar, quem formaliza, formaliza algo. Formaliza os documentos, que vai ser o meu sujeito paciente. Porque esse meu se é uma partícula passivadora, beleza? O verbo devem flexiona-se, portanto, no plural, uma vez que ele é o verbo auxiliar. O gabarito já é a letra A, beleza? Qual é o erro das demais? Letra B. Deverão ser formalizados. Letra C. Deverão ser formalizados. E na letra D. Deverão ser, o ser fica no singular, formalizados. Beleza? O gabarito, portanto, é a letra A. Questão de número 14. No trecho, deu com a porta da rua aberta, nas linhas de 24 a 25, a concordância nominal foi estabelecida corretamente. Assinale a única alternativa que também está correta. Ele quer saber qual delas está correta. Olha só, é meio-dia e meio. Não, você já sabe que é meio-dia e meia, beleza? Ela está meia cansada. Não, ela está meio cansada, porque esse meio modifica o cansada, que é adjetivo. Letra C. Vitamina é boa. Se não há o determinante, vitamina é bom. Beleza? Remeto-lhe anexas a certidões. Olha só, remeto-lhe, remeto a alguém, anexas concordando com certidões. Tudo certo? Gabarito, letra D. Juliana comprou 200 gramas de queijo. O pessoal indicando peso, essa palavra aqui é masculina. Então não é 200, é 200. Masculino é grama vegetal. Beleza? E na questão de número 15, que é muito especial, porque ele fala assim, ó, no que se refere à concordância verbal, observe as frases abaixo. Aí ele fala assim, ó, espera-se muitas novidades. Para. Quem espera, espera algo. Muitas novidades, opa, estou adiantando aqui o que eu queria falar. Muitas novidades é o meu sujeito paciente. Sendo o meu sujeito paciente, isso aqui é uma partícula passivadora, esperam-se. Então a 1 está errada. Sabendo que a 1 está errada, eu posso eliminar a letra A, posso eliminar a letra C, posso eliminar a letra D. Só por aqui eu já sei de uma coisa. 3 e 4 são corretas. Então a 2 é que decide o jogo. Olha a 2. Em todos os países, faz-se muitas promessas. É a mesma coisa da primeira. Quem faz, faz algo. Muitas promessas. É o meu sujeito paciente. Aqui é partícula passivadora, então é fazem-se. Beleza? Então essa daqui está errada e o gabarito já é a letra E. Mas eu quero comentar com você em especial a 3 e a 4. Choveram reclamações. O que choveram? Reclamações. Esse aqui é o meu sujeito. O verbo chover não indica aqui um fenômeno da natureza. Por isso que ele está no plural, tudo certo. Agora olha a 3, a 4. Houveram-se muito bem os expositores da feira tecnológica do AIMB. Essa aqui está certa, Elias? Está. Porque veja que ele usa houveram-se muito bem. Amigos, eu sei que aqui no curso nós falamos
únicos usos do verbo haver. Olha aqui o que eu retirei do dicionário OAS e trouxe para você. Verbo haver. Olha lá, indicando para você que é uma palavra oxítona, beleza? Verbo transitivo direto. Olha só, ter existência material ou espiritual. Esse aqui é o verbo impessoal. Estar ou encontrar-se concretamente em certo lugar ou situação. Há alguém batendo na porta. Existe, verbo impessoal. Estar à disposição para uso e serviço. Há comida para todos, ou seja, existe comida para todos, beleza. Passar o tempo, fazer há 5 anos deixei de fumar, indicando o tempo transcorrido, impessoal. Ser ou tornar-se realidade no tempo, no espaço, acontecer, realizar-se. Não houve reunião, não aconteceu, não ocorreu reunião. Esse verbo também é impessoal. Veja que todos esses aqui são formas do verbo haver como impessoal. Todas elas são aquelas que nós já falamos lá atrás, beleza? Agora olha para mim na próxima. Quando ele é verbo pronominal. O que ele é verbo pronominal? É quando eu tenho o haver-se. Olha o que ele pode indicar. Ter conduta certa. Portar-se. Como houveram-se na festa? Ou seja, como é que vocês se comportaram na festa? Ou melhor, isso. Dar conta de, sair de, ouve-se bem na prova, ele se saiu bem na prova. Andar às voltas com, lidar, ouve-se com as complicações, ou seja, ele soube lidar com as complicações. E na 9, prestar contas a vir-se. O traidor vai haver-se comigo, ou seja, ele vai prestar contas comigo. Nesse caso aqui, ó, o verbo haver ele é pessoal. E ele vai admitir flexão. Aqui no caso, quando ele fala houveram-se muito bem os expositores, eu quero dizer que os expositores se saíram bem. Se saíram bem, beleza? E é por isso que as duas estão certas. Coloquei aqui para você um pouco mais do verbo haver. Veja também que ele até pode ter outras significações, ó, como um substantivo masculino, em contabilidade, o que se tem a receber ou crédito, ou substantivo masculino plural. Aqui nos dois casos é o verbo haveres. Os meus haveres estão em dia, beleza? Ou seja, as minhas posses, os meus créditos, o meu patrimônio. Quase nunca cai esse verbo haver desse jeito. Quase nunca cai. Mas aproveitei a oportunidade, como havia uma questão disso nas Forças Armadas, aproveitei para discutir, tudo bem? Resolvemos as 15 questões de concordância verbal e nominal. Espero que você tenha entendido como esse assunto